Bom, missão quase que impossível, né? Falar de um tema do qual eu vim falar, usando apenas 10 minutos, mas a Sheila me ajudou muito, né? Preparou identidade, preservação da cultura, né? Desorganização aparente, né? Aparentemente desorganizado, mas a favela teve todas as suas coisas, água, luz, né? Saneamento básico, tudo na base do improviso. A própria casa no improviso, né? Os barracos era só a improvisação de um lar. E a cultura não está fora disso. A maneira de se divertir não está fora disso. Também foi improvisada. Falo do funk porque nasci na Rocinha, em 1975, numa Rocinha que não existe mais. Uma Rocinha de 60% de madeira. Né? Uma Rocinha que, quando chovia, a gente não ficava segurando mesa nem cama para a água não levar, não. A gente segurava a parede do barraco para não ficar sem barraco. Né? E que comecei a trabalhar muito cedo, trabalhei no Top Center Ipanema. Com 13 anos de idade, assinei minha carteira. Antes de ter assinado minha carteira, com 13 anos, pegava bola no Counter Club, no Caiçaras, né? Vendia picolé na praia de São Conrado, fazia de tudo para que eu pudesse sustentar minha casa com meus irmãos. Eu nasci sem a cabeça do fêmur, operei 16 vezes o meu quadril aqui no Hospital de Ipanema, né? Peguei toda a degradação do sistema de saúde, porque na época que eu operei as primeiras vezes, eu tinha outro tipo de tratamento, e ingresso no funk em 1992. Acabei de fazer agora 20 anos de carreira com meu irmão, continuo vivendo da música, mas estou dedicando a minha vida, os meus últimos 6 anos, na discussão, né, do do funk no estado do Rio de Janeiro pelo Estado, né, no mercado do funk, né, na produção do funk, como ele trata seus artistas. Então, discutir direito autoral, discutir direito aos espaços, através de resoluções e decretos que o próprio Estado usa para ir contra a gente, e discutir a estética, discutir estilo. Só que o que eu quero falar aqui hoje, já que eu estou num projeto aqui que está falando sobre empreendedorismo, falar um pouco da economia do funk. Então, vamos lá. Tenho ido a algumas palestras, tenho visto alguns vídeos, alguns programas falando sobre economia. O que é um bom produto? O que é você ter um bom produto? Se é um empresário, você tem um bom produto. O que faz o seu produto ser bom? É um produto que é feito acima da média, primeira coisa, você tem que fazer melhor do que o seu concorrente. Segundo, ele tem que atender a demanda. Terceiro, ele tem que respeitar a sociedade a qual ele está inserido. Não é verdade? Isso é um grão de produto. Assim você começa a sua empresa. O funk preenche tudo isso. Primeiro, ele está acima da média, porque ele é a única cultura que está em todos os estados do Brasil. Em todas as festas, em todas as classes, em todos os cantos. Ele atende a demanda, porque ele é barato, fácil, democrático, plural. E ele respeita a sociedade com a qual ele está inserido, porque é R$10 a entrada do baile funk. Então ele vai respeitar e muito, porque quem não tem dinheiro vai conseguir curtir com pouco. Agora, por que um produto que tem tudo para ser um grande negócio não consegue sequer ser respeitado? Ah, mas o funk está na novela. Ah, mas fulano foi no Caldeirão do Hulk. Beltrano foi no Faustão. Mas não é isso que se mede a cultura. Isso é mercado. Isso é vitrine. A cultura ela é medida a partir do momento que você nota se ela está ou não perdendo espaço na cidade onde ela está. E aí nós estamos vivendo o pior momento do funk de toda a sua história. Qual é a opção que um morador do Cantagalo, do Pavão, do Pavãozinho tem hoje para se divertir? São todas as favelas. Qual é a opção? Porque se vai proibir, você tem que falar assim, não, aí não pode, é aqui que pode. Só que esse aqui não existe. Aí não pode e acabou, é assim que é. Não vamos poder pensar numa cidade integrada se a gente não está pensando na maneira de fazer economia daquele local. Não é a Casas Bahia entrando na Rocinha que vai me deixar orgulhoso, não. É o cinema entrando lá, é o teatro entrando lá, é as quadras de escola de samba podendo abrir sua quadra no final de semana para os moleques ouvirem funk. Ah, mas o poder público eu aceito. Aceito sentar com qualquer um, de qualquer local, seja secretário, seja militar, seja qual for, mas dentro da discussão, partindo da viabilidade. Como é que o baile vai acontecer? E não se o baile vai acontecer.
A discussão se o baile vai acontecer, eu não quero fazer com ninguém. Porque nós não podemos discutir os problemas que os bailes funk trazem com os bailes fechados. Nós temos que discutir com os bailes abertos e podando os problemas. Não é simplesmente colocando resolução, e as resoluções vigentes hoje são totalmente autoritárias. Aliás, as resoluções vigentes não estão para a favela, estão sendo usadas para a favela. Mas a 013, que é a resolução que hoje todo mundo tem que cumprir para fazer um evento, diz que cobra um monte de coisa que já é de prático pedir, né? Alvará de funcionamento, defesa civil, corpo de bombeiro, tal, pede tudo. Só que tem um parágrafo único lá que diz o seguinte, que ficando a autoridade policial, podendo ignorar qualquer item acima relatado, ou podendo pedir qualquer item que ela acha que deva. Você dá na mão da polícia o poder do veto, você dá na mão da polícia um instrumento para corrupção. Mas a gente não pode generalizar que a polícia toda seja corrupta. Mas a gente também não pode generalizar que a polícia seja honesta, que aí é sacanagem, né? Aí é brincadeira. O moleque da favela, ele não, muitas das vezes, ele tem 50 palavras no vocabulário. 25 é gíria, 25 é palavrão. E ele quer falar, mas ele tem o direito de falar. Não é a discussão do que ele vai falar. Se quer modificar o que eles estão falando, que o Estado se aproxime do funk. Se aproxime com editais, como ela falou, que fale a nossa língua. Vai cobrar formalização, que o dono de equipe seja empresário. Também concordo, também acho que tem que ser. As equipes de som têm que ser empreendedoras. Mas você não pode cobrar que o cara seja empresário, o cara trabalhando nesse sábado, sem saber se sábado que vem ele vai trabalhar, porque negócio nenhum funciona desse jeito. Baile funk não é filantropia. Baile funk é um negócio que não depende do tráfico para nada e nunca precisou, muito pelo contrário. O Rapa vai tocar na Rocinha, vai ser de graça o evento, vai custar nada. Só que a produção do Rapa custa 60 mil reais. E uma equipe de som toca 4 horas, e toca 5, 6 horas, e custa quanto? 3.000, 2.500 reais. Quem é que precisa do tráfico para isso? O baile funk é o pico da cadeia produtiva da favela, porque a menina fica bonitinha e lota o salão para ir para o baile, porque os moleques precisam subir de mototáxi, descer de Kombi, os bares abertos. Lá dentro de cada baile, a gente abriu do Tabajara, eu encontrei 27 famílias ali sendo sustentadas pelo tráfico, pelo baile. 27 famílias. E, no final de tudo, as pessoas falam que aquele lugar é um espaço para reunião de traficantes. É como a mídia mostra. Mas a mídia falou que o baile funk transmite AIDS. Foi capa de jornal no Rio de Janeiro. Baile funk engravida, que Tim Lopes morreu em baile funk. Tudo isso é mentira. Porque até então, o funk trabalhando erradamente no que diz respeito a respeitar direitos, o mercado do funk no que diz respeito a respeitar os direitos, não pode falar nada. Porque impõe uma medida contratual aos seus artistas que também é muito covarde. Então, os representantes das grandes empresas do funk não têm moral para chegar para o Estado e cobrar nada. Assim foi fundada a APA Funk, uma associação que luta pelo direito do funkeiro. Ela tem 5 anos, mas nós conseguimos estar na Rádio Nacional todo dia, de 3 às 4 horas da tarde, ocupamos um espaço na Rádio Nacional. Nós temos uma lei que a gente conseguiu implementar, que reconheceu o funk como cultura. Nós derrubamos uma lei feita pelo Álvaro Lins, que proibia músicas... festas tipo rave e bailes tipo funk no Rio de Janeiro. Isso foi lei no Rio de Janeiro. E nós conseguimos derrubar. E conseguimos derrubar como? Ocupando os espaços, estando na rua. Nunca mais eu vi a rua como eu via antes de eu militar pelo funk. Nunca mais eu vi. Porque a gente conseguiu realmente ocupar a Praça 15, o Largo do Machado, as favelas todas. Tivemos no Santa Marta, tivemos aqui no Cantagalo, tivemos em Acari, tivemos na Cidade de Deus, tivemos no Borel, tivemos em um montão de favelas, e os problemas são sempre os mesmos. O capitão acorda de mau humor, não vai ter baile. Esses dias, numa reunião dentro da Secretaria de Cultura, o moleque lá do Macaco falou assim, eu estou até com vergonha, o capitão proibiu o meu baile, eu estou até com vergonha de dizer qual foi o motivo. Eu falei, o que foi? Pode falar. Ele disse que ia chover e que não ia ter baile, não. Sabe? É uma loucura o que a gente está fazendo no Rio de Janeiro. O funk tem um potencial imenso,
uma produção super barata, os moleques conseguem realmente comunicar, que é a primeira coisa que eu defendo o funk. Eu não defendo o funk como cultura em primeiro lugar, não. Em primeiro lugar, eu defendo o funk como veículo de comunicação. Como cultura, eu costumo dizer o seguinte: quem diz que o funk não é cultura, ele comete um crime bem maior do que qualquer letra que se diz criminosa dentro do funk. Quem diz que o funk não é cultura, ele está negando a existência do outro. É a maneira de ser do outro que o cara está dizendo que não existe. E isso, para os direitos humanos, para tudo quanto é direito no mundo, é a coisa pior que você pode fazer. É você menosprezar. Menosprezar não. É você desprezar mesmo. Porque quando você diz que não é cultura, você está dizendo que não existe. Então você despreza aquela existência. É a pior coisa que pode fazer. Então o que a gente tem que fazer é o seguinte: procurar políticas públicas que realmente entendam a necessidade de se ter esses palcos, porque foi justamente a falta de políticas públicas e o empurrão do funk para a segregação, para a separação, que fez o moleque ficar falando em palavrão, que fez o moleque ficar falando em arma. Por isso eu digo, para todo mundo que está tentando empreender, se não entender a cultura da favela, não vão conseguir nunca a tão sonhada pacificação. Muito obrigado aí, fiquem com Deus.